Muito boa noite, povo lindo de Deus! Como é que vocês estão nesta noite de sexta-feira, dia 26 de maio do ano de 2023? O ano da mudança, o ano da esperança. Assim, meus amados, meus irmãos, se você crer que Deus quer fazer uma nova história em sua vida. Deus, ele nos promete todos os dias, através da tua palavra, que ele tem o melhor para cada um de nós. Mas muitas vezes somos como o filho pródigo. Muitas vezes somos rebeldes. Pedimos tudo que é nosso para o Pai, para que nós seguimos a nossa jornada da maneira que assim nós queremos viver. Quantas pessoas que talvez você conheça, que já deixou a casa do Pai para querer andar nos seus próprios caminhos. Não são uma, não são duas, não são três. Mas o Pai diz que está de braços abertos para receber o filho pródigo, o filho que deixou a casa do Pai. E quantas vezes, meus irmãos, que nós, como educadores, pais, queremos dar um conselho aos nossos filhos, queremos orientá-lo eles a não passar pelos erros do passado que nós passamos, e muitas vezes eles não querem escutar os nossos conselhos. Quantas vezes que você quer orientar para que o filho não venha cair, e quantas vezes que nós queremos que ele permaneça firme, mas prefere também não escutar, achando que nós estamos careta, achando que nós já não sabemos mais o que fazem. A minha Bíblia, meus amados, nessa noite está aberta em Números 22. E eu ia ler para vocês agora aqui 22, 25. Mas vamos aqui no livro de Judas. Judas 11. Só tem um livro de Judas. Que diz assim. No 11 fala: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância e precipitação no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Balaão foi um homem que se corrompeu mediante a Balaque, quando pediu para destruir o povo de Israel. Balaque prometeu riquezas, bens para Balaão, para que ele tentasse acabar com a raça do povo de Israel. E quando ele subiu lá em cima do monte e viu lá os filhos de Israel, Balaão, quando viu, estendeu as mãos para destruir com o povo. Estendeu a mão para acabar. Só que toda vez quando ele estendia a mão para acabar com o povo, ele abençoava. Por quê? Porque a mão de Deus estava protegendo aquele povo de Israel. A mão de Deus te protege. Talvez você não tenha noção dos livramentos que Deus te deu hoje, dos livramentos que Deus te deu um ano atrás, dos livramentos que Deus já preparou para a sua vida. Talvez você não queira se lembrar, ou finge não se lembrar, mas se Deus tirar a mão dele, você acha que a coisa está pior para você, está feia, né? Mas se Deus recolher a mão dele de cima de você, meu irmão, aí já era. E diz assim o texto, vamos lá em Números agora 22, no 26 diz: pois a jumenta do anjo do Senhor coceou contra o muro, e comprimindo contra este o pé de Balaão, por isso tornou a espancar. Tem pessoas, meus amados, que nós vamos falar de Deus, de Jesus, as pessoas não querem ouvir, as pessoas querem te agredir. As pessoas muitas vezes acham que nós, cristãos, estamos doidos, não temos o que fazer.
Pelo contrário, nós temos muito para fazer. Para nós que entender esse texto, vamos ler aqui o 21, para que a gente venha a entender que diz assim: o anjo do Senhor e a jumenta de Balaão. Então Balaão levantou pela madrugada, abarnou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Os príncipes de Moabes estavam aqui e eles iam para um lugar. No vídeo fala: eis, veio pois o Senhor a Balaão e disse à noite: se aqueles homens vierem te chamar, levanta-te e vai. Então você pode ir. Deus falou que ele podia ir. E no 22 fala: e acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi. Muitas vezes nós planejamos algo e nós ficamos querendo que Deus, Senhor, eu vou para tal lugar. Deus fala: não, você não vai. Você fala: eu vou. E você vai, quebra a cara. Olha só o que dizer de Jonas. Jonas mandou ele para Nínive. Ele não foi para Nínive, foi para Tarsis. Deus deixou aqui para Balaão escolher. Falou: você quer ir? Se aqueles homens virem aqui, você vai. Mas logo em seguida que deixou Deus ir, acendeu-se que a ira de Deus. Por quê? Porque ele se foi. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montando na sua jumenta, e 2 dos seus servos iam junto com eles. Quantas vezes, meus irmãos, que Deus ordena para nós ir e nós não vamos. E quando Deus fala fica, nós vamos. Vocês conseguem compreender? E quando algo dá errado em nossa vida, rapidamente nós achamos o culpado. Certamente, isso que você planejou para você, se deu errado, Deus mandou você ficar e você foi por quê? Foi por sua consciência. E você está culpando Deus agora. Falando: puxa vida, eu vim até aqui e aconteceu isso comigo agora, mas foi Deus culpado. Porque Deus que permitiu que eu fosse. Não, mas Deus deixou você à vontade para você escolher. Escolha. A palavra lá em Deuterônios diz que eis que tem a bênção e a maldição. Escolhe qual delas que você vai querer. Eu sugiro, Deus falando, que você escolhe a bênção. Escolhe a bênção. Mas fique à vontade. E no 23 fala: viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, parado no caminho, com a sua espada desembainhada nas mãos, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-lo tornar ao caminho. Quantas vezes, meus irmãos, que eu e você, nós queremos sair fora do caminho. Nós queremos sair fora do caminho, mas muitas vezes é o anjo de Deus nos livrando. Muitas vezes, quando eu vou trabalhar, acontece muitas vezes o GPS me dá uma rota e eu segui outra rota. Por que isso acontece? Porque o anjo do Senhor é quem vai nos guiando. O anjo de Deus é quem vai nos dando direção. E muitas vezes, quando você está irritado, você fala: não, eu não vou por este caminho, eu vou por este. E quando você vai por esse, dá errado. Por que eu não fui por este caminho? Porque eu não fui como o GPS está me ensinando. Naquela época, meus amados, não tinha um GPS, não tinha nada. Eles iam pelo caminho e aqui apareceu um anjo do Senhor. E o anjo do Senhor ficou parado no meio do caminho e quem pagou o preço foi a jumenta, apanhou. Quantas vezes que somos cabeça dura, não queremos escutar conselhos, não queremos opiniões. E diz mais, no 24, Balaão espancou a jumenta para fazer tornar o caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se uma vereda entre as vinhas, havendo muro de um outro lado. A jumenta viu o anjo e
quis sair fora do anjo. Sabe o que Deus diz para nós nessa noite, meus amados? Precisamos ter uma visão espiritual. Quantas vezes que Deus está nos livrando e nós não enxergamos esse livramento que Deus dá? Quantas são as vezes que queremos andar por nossos caminhos para que venha dar tudo certo, só que nós sabemos que não vai dar certo, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, vai chegar a sua hora, vai chegar o seu momento, mas você precisa ter um pouco de paciência. Quantas vezes que você se desespera com essa situação que você está vivendo, mas essa situação, fique sabendo você que a situação que nós vivemos atualmente foi a escolha de um caminho que eu e você fizemos, por não dar ouvidos aos anciões, aos mais experientes. E muitas vezes você quer dar um conselho, e aquele conselho acaba não chegando do jeito que você queria. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor coceou contra o muro, comprimindo contra este o pé de Balaão. Por isso tornou a espancá-los. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se em um lugar estreito, onde havia caminho para se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão, acendendo-se a ira de Balaão, e espancou a jumenta com vara. A jumenta não estava fazendo nada. A jumenta estava vendo o anjo, para que ela não fosse por aquele caminho, para que ela não fosse por aquele lado. Porque a vontade de Balaão era o quê? Amaldiçoar o povo de Israel. O povo de Israel caiu em pecado quando a mão de Deus tirou sobre eles. E Balaque perguntou para Balaão qual era o segredo para tirar essa proteção, que viesse o pecado fosse até lá a eles. E Balaque enviou as mulheres, e aqueles homens cometeram pecados sexuais, pecados festejeiros, pecados de bebedeira, cometeram vários pecados. E hoje, o anjo do Senhor, também ele vai adiante da gente, mas nós não queremos enxergar, nós não queremos ver, achamos que conquistamos tudo na nossa força. Meus amados, que Deus possa te abençoar grandemente nesta noite, te guardando, te protegendo, em nome de Jesus. Aí no 29 diz, 28, então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse: Balaão, que tu fiz eu que para que tu me espancasse já 3 vezes? Imagina o susto que esse homem não tomou. Uma jumenta falando. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quiser. Se eu e você não se tornar instrumento de Deus, Ele vai usar quem Ele quiser. Se nós não clamarmos a Deus, as pedras vão clamar. Que vergonha para mim e para você. Nós sendo ser racional, deixar uma pedra clamar a Deus e nós vamos ficar de boca fechada? Não, meus amados. Vamos clamar a Deus. Vamos buscar a face de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta noite, ó Pai, nós queremos te agradecer, meu Pai, por esses livramentos, meu Pai, que o Senhor nos deu, pelos livramentos, meu Pai, que nós não enxergamos. Queremos te agradecer pela família, meu Pai. Queremos te agradecer, Senhor, pelo emprego. Queremos te agradecer, meu Deus, pelo ministério. Queremos te agradecer pelos nossos pastores. Queremos te agradecer, meu Pai, por tudo, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais, Pai. Abra os nossos olhos para que nós viemos enxergar aquilo que nós não enxergamos, Pai. É o que eu te peço. E desde já te agradeço, meu Pai. Te louvando na certeza da vitória.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos vocês que crêem, digam amém, amém e graças a Deus. Meus amados, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Nunca maltrate alguém quando estiver subindo, porque um dia poderá encontrar quando estiver descendo. Um beijo no coração, um ótimo final de semana mais que abençoado. Saúde e paz, Deus abençoe.